Olá, olá. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos, bem-vindas à live, às lives do Observatório. Nós que temos agora trabalhado remotamente, aproximando os observatórios do Ceará, do Brasil, para discutirmos os temas importantes que nos afligem nesses tempos tão difíceis de pandemia, de isolamento social, em que a gente se pergunta que mundo a gente vai encontrar do lado de fora quando a gente retomar nossas atividades profissionais, nossas vidas, nossas sociabilidades. Esse é um tempo de muita reflexão, é um tempo também muito estimulante. Acho que nós precisamos estar muito atentos para tudo que a gente pode aprender, tudo que a gente pode compreender nesse momento. Acho que temos aí uma tarefa muito importante de fazermos alguns exercícios sobre as tendências também relativas ao trabalho, os novos caminhos que a economia pós-pandemia vai nos colocar. Vamos ter que estar preparados para isso. E esse certamente é um desafio que os observatórios do Brasil, do mundo, eles estão todos muito atentos, realizando pesquisas, estudos de impacto, produzindo indicadores para exatamente pensar exatamente o que virá. E a gente tem que se preparar. Acho que os observatórios nunca foram tão importantes. E eu estou muito feliz que a gente possa, o Observatório de Fortaleza, possa contribuir para esses estudos, para que a gente possa realmente, pelo menos, esboçar esse contexto, esse novo tempo, não é? As questões que envolvem o turismo são muito importantes, né? Evidentemente que nós sabemos que o Ceará, que é a cidade de Fortaleza, não é? Nós temos aí, portanto, uma vocação que é uma vocação nossa, e que a gente vai ter que aprender a lidar com ela, com os novos desafios que apresenta. Acho que o Alexandre, nosso secretário, está entrando. Muito feliz de tê-lo aqui conosco. Oi, Cláudia. Como vai, Alexandre? Tudo bom? Prazer, Tudo bem querida. com você? Bom, prazer lhe ver. Como é que você está? Tudo bom? Puxa, estou bem, estou bem. Obrigada, Alexandre. Obrigada, secretário, por estar conosco, aceitar esse convite. Uma conversa entre observatórios, não é? Eu estava aqui dizendo, antes de você entrar, que a gente está vivendo um momento em que os observatórios são cada vez mais importantes, não é? Por quê? Porque a gente tem poucas respostas e muitas perguntas. Acho que, como nunca, não é? O conhecimento científico, novos indicadores, estudo de tendências, um benchmarking sobre o que o mundo está fazendo agora e o que vai fazer depois, os estudiosos que pensam aí já nas questões relativas ao novo trabalho. É tão estimulante, Alexandre, né? Tudo que está acontecendo. Eu estou animadíssima. Eu acho que quem trabalha com pesquisa, numa hora dessas, fica numa efervescência danada, porque compreende que o novo vem aí, como diria o nosso Belchior, né? Alguma coisa vem aí e o que pode vir pode ser muito interessante. Talvez balançar com a gente, né? Com algumas coisas, umas velhas convicções. A gente estava um pouco ali, digamos assim, às vezes mal habituado, acreditando em algumas zonas de conforto, e de repente essas zonas de conforto não existem mais. E a gente aí vai ter que mergulhar numa espécie de quarto escuro. Esse quarto é o planeta. O ser humano, de uma certa forma, é o ser humano. Ele vai continuar curioso, ele vai querer continuar conhecendo gente nova, tendo experiências novas, né? Essa coisa do sonho, da experiência, da viagem. Eu fiz no outro dia, Alexandre, um podcast com nossos queridos amigos, a Ania, secretária Ania Ribeiro, ex-secretária de Turismo do Estado, e o nosso ex-ministro, que é um amigo queridíssimo também, que é o Vinícius Lages, né? E nós gravamos ali um podcast para uma plataforma que eu estou aí construindo, e conversamos muito, foi muito bacana. Esse podcast também está disponível nessa plataforma chamada Tempo de Hermes, e Vinícius dizia, olha, certas questões a gente não vai poder mais voltar. Entre elas, a questão das relações do turismo com as novas tecnologias, não é?
não podemos mais acreditar que a gente vai poder ter modelos de negócios que tratem tecnologia como uma parte superficial, gambiarra digital não vai mais rolar, a gente vai ter que ser mesmo muito competente em relação à nossa comunicação, certos elos da cadeia produtiva vão se tornar mais importantes do que outros, a gente vai ter que inventar novos produtos, novos serviços, né? Enfim, foi uma conversa muito bacana e tudo isso é para dizer para você que a gente aqui, às quintas-feiras, procura reunir observatórios para pensar mesmo o mundo. E acho que é isso que a gente tem que fazer. Não existe um conhecimento no sentido de gavetas, não é? Conhecimento é um. A gente tem que entender o mundo, tem que entender o que é que essa pandemia está nos dizendo, e, na verdade, certas questões já estavam acontecendo, digamos assim, que um velho modelo de desenvolvimento estava meio que estrebuchando. Eu tenho lido aí muitos sociólogos, entre eles o meu orientador de doutorado, que é o Michel Maffezoli, e ele tem dito assim, olha, agora sim, o século XX está acabando, está começando a acabar. A Lilian Schwartz diz a mesma coisa. Um século só acaba quando a gente acaba mesmo, não é? Com alguns processos, com alguns modelos, e a gente inicia algo novo. É aí que o século acaba. Então o século não acaba direitinho no final, na meia-noite do Réveillon. Ele continua até que algo aconteça e que realmente marque simbolicamente o fim de uma era. É impossível a gente não acreditar que nós estamos realmente agora vivendo no fim de uma era. Então todas as questões que eram complicadas, né, para a cadeia produtiva do turismo, os modelos tradicionais da hotelaria, né, as questões dos restaurantes tradicionais, né, digamos assim, o tradicional que sempre se fez, né, de repente vem um vírusinho e derruba grandes, pequenos, médios, né, e bagunça com toda digamos assim, as convicções que nós tínhamos até então para um setor que cada vez vinha crescendo, com razão, porque o ser humano vai, digamos que com a internet das coisas, a gente vai trabalhando objetivamente naquilo que exige a inteligência, mas o resto a gente vai delegar, não é, para as máquinas, né, para os computadores. Então, a gente vai ter um tipo de trabalho que vai nos dar também direito ao ócio. Essas questões vem o Bertrand Russell estudando, depois vem o nosso italiano, o Domenico De Masi, que também traz essas questões, e a gente sabe que o turismo se começou a se dar bem com isso, né? Com essa questão do tempo livre, da possibilidade daquilo também movimentar uma economia, criar inclusão. Aí algumas questões estão ficando complicadas na lógica da indústria, né? Do turismo, essas questões relativas a uma indústria de massa, a insustentabilidade dos territórios, a gentrificação nas cidades, a especulação imobiliária, não é? A expulsão das pessoas das cidades pelos turistas que na verdade chegam e ocupam depois nos famosos Airbnbs, não é? Novos espaços também que vão competir com a hotelaria tradicional. Aí surge uma linha de estudos que eu participei de um debate grande no Sesc, Alexandre, há 3 anos atrás. Era um debate onde eu estava com espanhóis, eu estava com americanos dos Estados Unidos, eu estava com mexicanos, e a discussão era turismofobia, a raiva ao turismo, não é? E eu me preparei para participar daquele debate lá em São Paulo, ainda físico, agora vai ser tudo remoto, né? Mas eu achei muito bacana, porque realmente... Porque turismofobia aí foi o parisiense. Também, mas olha... O primeiro que teve raiva de turismo foi parisiense. Foi parisiense, mas aí vem catalão, e aí eu vi lá, agora fui visitar minha filha na cidade do Porto, vi uma cidade com a população saindo, e a especulação imobiliária, a questão da ocupação por Airbnbs, não é? Tirando a população, as velhinhas, né? Que viviam tranquilamente na sua cidade, comprando seu pão, sua sardinha, fora de lá. Eu voltei, eu lhe confesso, eu cheguei dia 30 de janeiro dizendo tem algo de podre no reino do Porto. Tem algo que está acontecendo. Esse turismo aí não é bacana. Essas questões estavam todas nos cercando, não é, Alexandre? E agora a gente vai ter que enfrentá-las com competência.
A ideia de reunirmos o Observatório de Fortaleza com o Observatório do Turismo é uma ideia feliz, é uma ideia estimulante. Nós temos muito o que fazer pela cidade de Fortaleza. Nós temos aí um trabalho imenso, temos aí hoje, digamos assim, que o início de uma caminhada, onde a gente começa a ter informações. Eu queria, antes de passar a palavra para você, só dizer para quem está com a gente, né, primeiro que Fortaleza está em ótimas mãos. Né? O Alexandre é graduado em Administração de Empresas pela UES, pós-graduado em Gestão Estratégica pelo Instituto Europeu de Administração e Negócios, o INSEAD, né? Fez pós-graduação também em Gestão Pública e Privada pela UFC, pós-graduação em Gestão Pública pela Fundação Dom Cabral, foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, ex-presidente do Centro Industrial do Ceará, do SIC, ex-presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Ceará, um elo importante da cadeia produtiva de turismo, presidente do Conselho Gestor das Parcerias Público-Privadas da Prefeitura e nosso secretário de Turismo de Fortaleza, que nos últimos anos, com o apoio do governo do Estado, estava realmente, né, se tornando um hub aéreo de respeito. Não era... Eu tive, no ano passado, exatamente nesse período, essa semana próxima, eu estava na cidade do Panamá, Alexandre. Eu acho que várias vezes a gente falou do Panamá. E eu dizia, e você concordava comigo, que são cidades que têm muito a ver. Por quê? Porque são cidades que têm um perfil tão interessante de praia, de modernidade, de culturas também populares, mas são cidades que ficam em entroncamentos. Né? Então, se você vai para os Estados Unidos, para na cidade do Panamá. E se você passa por Fortaleza, você tem milhões de possibilidades de ir para a África, de ir para a Europa, de ir para os Estados Unidos também. Quer dizer, são cidades cotovelo do mundo. E todas elas são cidades de hubs. Não é? Fortaleza fez bem. Fortaleza planejou. Mas Fortaleza não podia planejar, nem o Estado do Ceará poderiam planejar uma tal Covid-19. Né? E isso é o elemento novo que chega deixando a gente meio preocupado, porque agora a gente entra num outro momento. E eu queria dizer para você, os números eram incríveis, né? Quem está nos vendo e ouvindo, né? A região Nordeste, pelo seu especial talento para vocações de cultura, do artesanato, das festas, da gastronomia, estava indo bem, né? Estava indo muito bem. Fortaleza começava a ter números também muito interessantes, um calendário, digamos assim, de celebrações que começava a se consolidar, além de carnaval, do pré-carnaval, que já começa a ser uma referência, o nosso Réveillon, que também ganha uma dimensão cada vez mais importante nacionalmente. Ou seja, a cidade tem uma vocação comercial, uma vocação de serviço, uma vocação de festa, a cidade é festeira, as pessoas são acolhedoras. Eu não quero nem citar esse negócio de céu de brigadeiro, porque eu não gosto muito daquele presidente, sabe, Alexandre? Então eu vou dizer assim, céu azul, azul da cor do mar, né? Esse azul que você agora abriu aí a sua janela. Uhum. Pois é, nesse céu azul começaram a vir nuvens muito baixas, né? E aí a gente se pergunta, o que é que vai acontecer, Alexandre, com o turismo em Fortaleza, no Ceará, no Brasil e no mundo? Responda rapidamente essa pergunta, que já vai ficar ótimo. Primeiro, assim, quero te agradecer pelo convite, né? Fiquei muito feliz em ser convidado para conversar sobre esse assunto, principalmente por você, né? Sou seu admirador já há bastante tempo, né? Para os nossos amigos aí, tem muitos amigos que entraram aqui na nossa live, mas, meus amigos, eu conheço a Cláudia Leitão quando ela foi secretária de Cultura do Estado do Ceará, no governo Lúcio Alcântara. Para mim, a melhor secretária de Cultura assim, os melhores secretários de Cultura do Brasil. Eu, na época, tive a oportunidade de ser presidente do SIC. Isso era 2004, lá mais ou menos, nessa época. E de repente, vi uma professora com as ideias extraordinárias, com a visão de cultura diferente, e ela linkava cultura com desenvolvimento socioeconômico, era uma coisa bem... Era até, às vezes, mal compreendida na época. E eu me aproximei da Cláudia e a gente fez grandes parcerias quando eu estava na presidência do SIC, que era secretária de Cultura. Então, Cláudia, primeiro, sou seu fã, né, seu amigo, feliz demais por estar aqui com você conversando. E também é muito importante dizer que
a professora Cláudia Leitão e o doutor Eudoro Santana foram dois grandes inspiradores do nosso Observatório do Turismo. Na Secretaria de Turismo, quando eu assumi, e aí eu digo a você, Cláudia, um neófito no turismo, sabia muito pouco, mas tive a humildade de, primeiro, de ler muito, estudar muito sobre o assunto e de me aconselhar com o trade turístico. Eu fui extremamente bem recebido pelo trade turístico da cidade de Fortaleza, das lideranças, muitos aqui, nesse momento aqui, vi aqui a Enid, vi aqui Colombo, vi vários aqui presentes nesse momento, e muito me aconselhei com o trade. É uma demanda muito grande essa questão de você não ter números. Eu fiquei impressionado como não se tinha números no turismo. E como era complexo, porque na hora que o turismo abrange mais de 50 setores da economia, né, como é que a gente consegue definir políticas públicas se você não tem números? Então, me inspirei muito quando vi o Observatório de Fortaleza sendo construído. O Fortaleza 2040 também sendo discutido, e isso tudo, esse legado que o prefeito Alberto Cláudio estava deixando de planejamento, né, e você participando disso, o Eudoro Santana, e eu me senti motivado a fazer o Observatório do Turismo. Tem até a nossa coordenadora, que é a Liana, que está aqui nos assistindo, começou a coisa lá desde o início. E eu lhe digo, Cláudia, que hoje assim, é um grande orgulho esse Observatório do Turismo da cidade de Fortaleza, a gente ter, porque nós começamos a ver a importância de termos números e em cima desses tomarmos decisões. Já entrando na pauta do Covid, nós estamos com a pesquisa ficando pronta, eu recebi já hoje uma parte dela, sobre o impacto da pandemia nos setores do turismo da cidade de Fortaleza, para nos dar exatamente condição de começar a tomarmos decisões. Então, primeiro é esse ponto, Cláudio, dizer assim, que não dá para... engraçado que quando eu entrei na área pública, eu que venho da iniciativa privada, uma das coisas que eu mais fiquei preocupado era que a gente na gestão privada, normalmente você toma as decisões muito baseadas em números, em pesquisas. E quando eu entrei na iniciativa pública, e principalmente no turismo, eu vi o quanto era frágil as informações e o quanto as informações eram empíricas. Né? Tinha informação do Ministério do Turismo, da Secretaria do Estado, da Federação do Comércio e tal. A gente tinha várias informações, mas elas eram soltas e muitas vezes a gente não eram confiáveis. Então, hoje a gente tem a gente está conseguindo ter essas informações, está sendo muito, muito, muito importante. Pra você ter uma ideia, a gente já conseguiu fazer exatamente o impacto do Réveillon no turismo, do Réveillon na cidade de Fortaleza, o impacto econômico. Então, são várias informações muito importantes que a gente está conseguindo ter, viu, Cláudio? Então, dizer que agradecer o seu apoio do Eudoro, do Iplafor, do Fracalós, dessa turma toda que realmente foram inspiradores para nós da Secretaria de Turismo de Fortaleza. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar registrado. Obrigada. Então, em relação ao momento, Cláudia, você colocou várias coisas muito, muito interessantes, esse momento me levou a fazer vários questionamentos e várias interrogações do que você colocou. Primeiro, que a gente dizia o seguinte, que o brasileiro, para mudar mesmo, precisaria passar por uma guerra. A gente nunca imaginava que essa seria a nossa guerra. Né? A última vez que o mundo teve impactado dessa forma, economicamente, emocionalmente, foi na Segunda Guerra Mundial. E agora, nessa guerra contra o vírus. E tudo mudou, e o turismo, com certeza, que foi o setor foi primeiro impactado e mais impactado, porque, né, a atividade praticamente zerou, e é o que vai mais demorar a se retomar. Mas eu acho, Cláudia, que também nós sairemos desse segundo momento, para esse novo normal, de uma forma muito mais eficiente e muito mais fortalecida, como você bem falou. Nada será como antes. Nada será como antes, depois disso tudo. Embora eu tenha também lido que algumas pessoas dizem o seguinte, que daqui a um ano vai voltar tudo ao normal e as pessoas vão esquecer e o novo normal vai ser muito parecido com o normal que a gente vivia há 3 meses. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Mas o turismo, como envolve sentimentos,
envolve experiências, envolve tudo isso, ele acaba sendo também, a gente precisa ver de uma forma muito diferente. Eu consegui, uma das coisas que eu mais me empolguei quando eu fui, o prefeito Roberto Cláudio me convidou para ser secretário de Turismo de Fortaleza e me pediu para pensar fora da caixa, é que eu nunca consegui enxergar o turismo da forma tradicional. Que a forma tradicional era promoção, promoção do destino, promoção do destino e promoção do destino. E eu enxerguei exatamente pela ótica que você está falando, de fazer uma cidade boa para quem mora. Cidade boa para quem mora nela. Fazer ações na cidade que o próprio fortalezense gostasse e com isso se tornasse uma cidade aprazível, uma cidade boa para o morador. E aí o turista vinha por indução. Ele viria, não sei nem porquê, mas ele viria, porque ele viria, as pessoas, eu gosto de fazer uma comparação, quando eu falei de Paris, que eu acho Paris campeã, mas Paris começou a perder muito turista por conta do mau humor do parisiense. E as pessoas vão para Amsterdã e voltam, querem voltar para Amsterdã por conta do bom humor do holandês, do cidadão de Amsterdã. E aí, isso tudo vai mudando o conceito. Eu gosto de falar que a gente começou a fazer ações aqui na cidade, e ações para o fortalezense, e alguns jornalistas me perguntou, Alexandre, quer dizer então que você está fazendo um turismo para quem mora na cidade? Eu disse, exatamente, você acertou, foi no turismo para o fortalezense. Se o torcedor gostar, curtir, a gente mora na cidade que as pessoas vêm passar férias, mas se eu estiver aqui mal-humorado, não estiver curtindo as coisas legais da minha cidade, a cultura da minha cidade, a gastronomia da minha cidade, se eu não estiver fazendo isso, como é que o turista virá? E aí, uma vez, eu tive a honra, ano passado, de ganhar o prêmio como melhor secretário de turismo pelo Ministério do Turismo do Brasil. E eu digo a você, Cláudia, que isso foi uma das maiores emoções que eu tive na minha vida, porque, e aí eu quero aqui dividir isso com a minha equipe da Secretaria de Turismo de Fortaleza, tem vários aqui participando, e assim, e eu estava lá em Brasília, conversando com o diretor do Ministério do Turismo, e ele parabenizando e tal, que a gente ganhou pela essa visão inovadora de ver o turismo, pela essa visão inovadora de trabalhar o turismo para o fortalezense. Então, eles enxergaram isso muito legal, e os técnicos enxergaram isso, e os técnicos do Sebrae que voltaram enxergaram isso também. E ele fez uma coisa para mim que resumiu tudo. Ele disse, Alexandre, eu estava num bar com uns amigos, no final do ano passado, e as pessoas comentando, eu quero ir para Fortaleza. Aí o outro cara disse assim, cara, eu vou todo ano a Fortaleza, eu não deixo de Fortaleza, eu tenho que... Aí o outro perguntou, cara, mas por que tu vai? O que é que tem em Fortaleza que tu quer voltar? Aí ele respondeu assim, cara, não sei não, mas eu amo estar em Fortaleza. Então, quer dizer, isso não é nada e é tudo. Você vai para um lugar que você se sente bem e não sabe nem por que se sente bem. Então, o grande diferencial, Cláudia, nosso... Isso é a tal ordem do intangível, né, Alexandre? O intangível é tudo. Na verdade, essa história de soft power, de poder brando da cidade, é tudo, né? Porque, assim, você fecha o olho e diz, Fortaleza, o que é que ela te diz, né? E aquilo vem, né? O que ela te remete? Porque, Cláudia, restaurante bom tem em todo lugar do mundo. Sol e praia, tem em todas as cidades do Nordeste, do Caribe, em todo canto. Monumento bacana, tem em todo canto. Shopping center é igual em todo canto do mundo. E por que eu vou voltar para uma cidade? Eu gostava de dar o exemplo de Jericoacoara. Por que você volta a Jericoacoara 10 vezes? É para fotografar a Pedra Furada? Não é. Você vai uma vez na Pedra Furada e fotografa. A última vez que eu fui a Jeri, estava nublado, estava chovendo. Eu não fui à praia, eu não coloquei o pé na água. Eu fiquei naquela vila, que não tem nada e tem tudo. Tem diversidade, tem cultura, tem luz de vela, tem charme, tem alegria, tem gastronomia. E você volta. Mas por que você volta para Jeri? Jeri é uma das 10 praias mais lindas do planeta. Conversa. É e não é. Tem várias tão bonitas quanto. Mas aquele charme da vila, das pessoas, daquela energia, só tem lá. Então, isso foi o desafio que eu levei para a Secretaria de Turismo, para os meus colegas servidores lá. Pessoal, como é que a gente consegue uma cidade que é a quinta maior cidade do Brasil, com os problemas de uma metrópole, né? E a gente conseguir que ela tenha o charme de receber turistas e as pessoas se sentirem bem na cidade? É fazendo coisas simples, Cláudia. Cada vez mais a simplicidade das coisas nas cidades. As pessoas estão cada vez mais querendo isso. Esse é um novo turismo. Que tudo isso está mudando. E está mudando de uma forma... E agora que vai mudar mesmo com toda essa pandemia. É um pouco isso aí.
Pois é, eu acho muito bacana a sua fala, porque ela tem tudo já a ver com uma outra visão de turismo, que não é mais aquela coisa engessada, né? Aquela visão industrial do turismo, né? Eu acho que eu comentei, não sei se foi com o Vinícius, que eu estava, acho que foi lá no podcast, lá da Tempo de Hermes, que acordei de manhã, eu estava na cidade de Praia, em Cabo Verde, e abri a janela e eu disse, que é isso? Construíram um prédio na madrugada e eu não vi ontem esse prédio. Aí eu vi que o prédio estava andando. Aí, na verdade, não era um prédio. Eu estava vendo um transatlântico enorme que estava saindo da cidade de Praia. E eu tinha uma reunião com o ministro da Cultura, que é um grande amigo meu até hoje, que é o Mário Lúcio, que hoje não é mais ministro, mas é um grande cantor, ele é um Gilberto Gil da África, e é um cara maravilhoso, Ah, e a gente é muito amigo. E eu disse assim, ministro, na época eu estava com ele lá, fazendo um trabalho para Cabo Verde, um plano que envolvia turismo, economia criativa, cultura, artesanato, esses setores todos. Eu dizia, como é que é esse negócio desses transatlânticos? Aí ele dizia assim, Cláudia, olha, nem água, nem. Você gosta aqui desse atumzinho que a gente faz na pedra, e que com esse vinhozinho que a gente produz aqui na Ilha do Fogo? Eu disse, eu adoro. Para mim, tudo que eu quero na vida é comer esse atum com esse vinho e ouvir música cabo-verdiana, uma boa morna, não é? E aí ele disse, pois quem vem nesse turismo aí não sabe nem o que é isso. Eles chegam, eles comem tudo, os peixes congelados, tudo que é produzido da cozinha internacional dentro do restaurante, do próprio transatlântico. Eles não se relacionam com nada, eles entram e saem e vão embora. Aí o Mário Lúcio dizia, é a coisa mais insustentável, é essa visão de turismo para o mundo. Se isso aí continuar, Cláudia, a minha luta aqui em Cabo Verde é dizer, a gente não quer isso. Nós não precisamos, nós não temos que querer isso. E eu acho que aí, quando você vê as cenas, né, das cidades vazias, Veneza vazia, né, Paris vazia, os patinhos subindo, os cisnes aparecendo, a gente está vendo, né? Eu vejo aqui, eu moro perto de você aqui na praia. e hoje eu vi um vídeo em Veneza de um cara tocando piano numa balsa dentro da cidade de Veneza, a coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda, né? Aí você vai pensando assim, que coisa boa você imaginar um outro tipo de prática turística, onde você realmente possa ter tempo para ser afetado, né? Tempo para ficar muito tempo, né? Eu estava comentando com a Ania que as experiências, quando o turismo nasce no século XVIII, XVII, XVIII, que eram vilegiaturas, eram viagens, né? E eu estava contando isso, e o Vinícius e a Ania acharam engraçado, porque o Goethe, o grande escritor, dramaturgo, o pai, digamos assim, da literatura alemã, né? Ele resolveu fazer uma viagem lá em 1700, lá vai pedrada. Aquilo já era turismo. Só que as viagens duravam 2 anos. Isso é um sonho, né? É você pegar, sair e dizer assim, agora eu vou ficar 2 anos conhecendo uma outra realidade. E ele escreve diários incríveis, ele publica, o Goethe escreve sobre essas viagens na Itália, e ele diz assim, ai meu Deus, eu estudei na escola e entendi que viajando é que eu aprendo. Eu não sabia nada. Aí eu estava contando isso para eles morreram de rir, eu fico aqui na minha biblioteca, né? Aí arranco uma coisa, puxo, apresento outra, e fico dizendo assim, olha que bacana, se a gente pudesse voltar 2, 3 séculos, para imaginar que numa viagem, esse negócio de sair correndo, né? Para conhecer isso, aquilo, você não conhece nada. Aí vem o Bauman e diz assim, o que o turista deixa é lixo nas cidades. E isso é de uma insustentabilidade e é cruel, né? Então, assim, essas questões, eu sei que as pessoas estão aí querendo fazer 1000 perguntas, e eu estou aqui já com várias delas, né? Mas está todo mundo querendo ouvir do secretário de turismo aí um pouco como é o quadro. Mas, assim, eu devolvo para você para dizer assim, eu acho que essa sua visão de uma cidade que seja primeiro legal para quem mora nela, né? E que, evidentemente, pelo sentido mais amplo, essa cidade se torne boa para quem vier visitá-la, eu acho que é um princípio super importante e basilar aqui na nossa conversa. As pessoas estão aqui preocupadas, né, com a questão, né, por exemplo, diz aqui o Isná Bezerra, não é? Financeiramente, o que o Estado do Ceará pensa em fazer para não entrar em falência as pequenas empresas de turismo. Eu acho que está todo mundo preocupado com os guias,
Está todo mundo preocupado. Eu tenho um querido ex-cunhado, eu não sei se cunhado vira ex, mas eu trato ele até hoje como cunhado, porque é o Léo Gonçalves, o proprietário do Mar Menino, Sim, sim, né? sim. Léo é querido, o filho dele é meu sobrinho. E a pergunta do Mar Menino não vamos deixar o Mar Menino secar, o mar não pode secar. Eu acho que essa preocupação que as pessoas estão colocando aqui é o que fazer realmente nesse contexto, não é, de pensar agora a sobrevivência dos pequenos, Alexandre. Cláudia, deixa eu só abrir aqui a janela, acender aqui a luz, que está Tá começando a bom. ficar escuro. Pronto, já deu. Beleza. Voltando. Olha lá o seu pôr do sol, Cláudia, que coisa linda, com essa cidade é linda do sol, olha aí. É demais, Nossa, né? é linda Delícia. demais, né? Demais, Vamos lá. demais. Então Cláudio, estava tentando responder aí aos amigos aí que estão questionando qual é a ideia. A ideia é a seguinte. Primeiro, eu acho que a gente, nesse momento do Brasil que a gente está vivendo, a gente está precisando de liderança, né? Muito mais do que de governante, então de líderes, né? Infelizmente, o exemplo que a gente tem nacional do presidente Bolsonaro é o que há de pior, Mas a gente tem a sorte de ter aqui em Fortaleza, no governo do estado, dois líderes, né? Dois seres humanos, campeões, pessoas do bem que são líderes. E que nesse momento estão preocupados em salvar vidas, né? Esse é o primeiro ponto. Eu, como empresário, como secretário de turismo, angustiado com tudo isso, mas entendo absolutamente esse momento. Então, primeiro, eu queria dizer que sou solidário à necessidade desse isolamento que nós estamos vivendo. Se Deus quiser, a partir do dia 1º de junho, a gente começa a retomar as coisas. E, pelo turismo, o que eu tenho a dizer? Eu tenho conversado muito com a minha equipe. Hoje mesmo conversei com a minha coordenadora de promoção e marketing, a Liliane, tenho conversado com o Eric, o secretário, porque eu tenho uma reunião com os coordenadores nossos essa semana. A gente tem que começar, Cláudia, pelo mais simples, pelo turismo interno. Quando eu falo do turismo interno, eu estou falando do interno mesmo. O Totonho da Provitra, que é também servidor da Secretaria de Turismo, arquiteto, seu colega, arquiteto, nosso amigo, comentou dizendo que muito fortalezense não conhece nem os bairros da cidade de Fortaleza. Não conhece nem os bairros da cidade de Fortaleza. Então, a gente começou a pensar, e aí comecei a pensar como fazer com que as pessoas da própria cidade de Fortaleza, no primeiro momento, que vai estar ávida, as pessoas vão estar doidas para se abraçar, claro, quando terminar isso tudo, vão estar doidas para sair para a praia, para ouvir. As pessoas vão estar muito fragilizadas emocionalmente e financeiramente, mas nesse primeiro momento E aí seria um momento para a gente circular na cidade, fazer a economia da cidade girar, fazer um turismo interno. Quantos de nós aqui foi ver já desses nossos amigos que estão aqui nos assistindo, foi ver o pôr do sol da Barra do Ceará? Lá tem restaurante legal, tem o Albertos lá, que é muito legal. E por aí vai. Então, para a Lagoa de Messejana, né, ver o pôr do sol na Lagoa de Messejana. Então, tem muita coisa legal nessa cidade para se ver. Então, acho que esse primeiro momento, eu como secretário de turismo e a nossa equipe, nós vamos estimular que as pessoas façam turismo na própria cidade. Isso é o primeiro ponto. Depois Você sabe que essa coleçãozinha, não sei se você conhece, mas foi produzida pela nossa Secretaria de Cultura de Fortaleza, pela Secult4, pelo Gilmar Chaves, que chama-se Coleção Pajeú. Sim. E aí, cada livrinho, né? Você conhece, né? Foi feito sobre um bairro. E eu escrevi sobre o meu bairro onde eu nasci, Jacarecanga, né? E eu acho essa sua ideia muito bacana, porque realmente há um desconhecimento e há uma história tão interessante da cidade que passa por cada bairro, né? Se a gente conhecesse, pudesse voltar para esses lugares e movimentar o café da esquina, a cajuína que está ali, a castanha de caju, que era, inclusive, produzida ali, né? Em Jacarecanga, muita coisa, né? E aí, Cláudia, é isso que eu estou dizendo. Então, você imagina a gente incentivar essa movimentação positiva na cidade, conhecer a sua cidade. E aí, imagine cada bairro escolher as memórias afetivas do bairro. E eu conhecer qual é a memória afetiva do Benfica, do Jacarecanga, do Castelo Encantado, da Barra do Ceará, da Messejana. E a gente começar. Isso é o primeiro ponto que eu acho muito legal. E aí, nós do Poder Público temos que induzir isso. A rede hoteleira, por exemplo, imagina a rede hoteleira que vai estar retomando, final de semana, fazer uma promoção para o fortalezense. Bom, tu é fortalezense, então tu vai pagar 30% da diária. E tu vai ficar na minha pousada, no meu hotel. E eu vou passar o final de semana no hotel. Isso vai ser uma coisa diferente.
Então, isso é o primeiro ponto. O segundo é a gente fortalecer isso no Ceará. Né? Começar, a gente precisa ajudar as pousadas a sobreviver, os pequenos bares e restaurantes, todo esse pessoal, os guias de turismo, os motoristas de van, motoristas de ônibus. Então, começar a fazer esse turismo rodoviário, da praia para o sertão, do sertão central para a serra, e a gente começar a incentivar. Isso é o segundo ponto. Depois, regionalizar. A gente tem um projeto muito legal na nossa secretaria, que a gente estava começando, que eu já estava pensando nisso, e nem estava pensando de outra forma. Eu promover Fortaleza e Natal juntos. Por que eu vou ficar disputando o turista internacional com o Natal? Por que eu não promovo lá fora? Fortaleza e Natal juntos, o turista vai passar uma semana em semana, passa 3 dias em Fortaleza, pega um carro, faz a Rota das Falésias, passa mais 3 dias em Natal, ou vice-versa. Então, esse tipo de coisa, a gente vai pensar junto. Eu já estou falando com o secretário de Turismo de Natal, a gente já tá trocando ideias, já levei esse assunto como política pública para o Ministério do Turismo, isso antes, eles gostaram. E a outra, Cláudia, que eu acho muito legal, aí tem que ser uma política pública nacional. E aí justiça seja feita, por mais que esse presidente seja complicado, o Ministério do Turismo tem pessoas muito técnicas e boas lá. O próprio ministro do Turismo é um cara muito bom, Marcelo Álvaro Antônio, um cara que escuta muito. Então a gente levar isso como política pública do brasileiro conhecer o Brasil, Cláudio. Quantos brasileiros sonham em conhecer a Disney ou a Miami e não conhecem Foz do Iguaçu, não conhecem Campos do Jordão, não conhecem Jericoacoara, não conhecem Juazeiro do Norte? Né? Então, quer dizer, o Brasil é continental, cheio de riquezas, e a gente fazer, aí sim seria um trabalho de política pública do Ministério do Turismo, conheça o Brasil. E até porque com dólar de R$6 não tem quem possa viajar para fora. Mas seria uma grande oportunidade, e aí tem que ter incentivo, tem que ser incentivo às companhias aéreas, incentivo para o trade turismo, para a hotelaria, para que a gente possa criar essa espiral positiva, né, do turismo interno. Alexandre, essa questão aérea aí, também o Mário Fracalossi estava querendo te perguntar aí um pouquinho sobre se há alguma perspectiva de retomada dos voos, né? Como é que vai ficar essa questão do nosso hub, né? Tá, legal. Um abração para o Fracalossi, grande amigo, também um grande incentivador do nosso Observatório do Turismo. Mas, só antes de responder, vou só concluir o raciocínio do turismo interno. Tá, desculpa. Não, só é rápido. A China. Eu tive na China já 3 vezes. A primeira vez que eu tive na China, como todo turista, fui a Pequim para conhecer a muralha da China. Quando eu cheguei na muralha da China, isso tem mais de 10 anos, 95% dos turistas que estavam lá visitando eram chineses. 5% eram ocidentais. E eu não entendi aquilo. E eu fui curioso, fui querer saber por quê, o que era aquilo. E me explicaram, o guia me explicou. Eles disseram, Alexandre, tem o governo chinês está fazendo um trabalho. O chinês só tem uma semana de férias por ano, naquela época, ele só tinha uma semana de férias por ano, não sei como é hoje, mas naquela época era isso. E na semana de férias que eles têm, dos chineses, a semana de férias que ele tem, o governo sugere e apoia e financia muitas vezes para que ele conheça a China, que ele visite a própria China, o turismo interno, porque com isso a gente circula o dinheiro dentro da China e fortalece a nossa economia. Era uma estratégia deles. Ele não pessoas conhecer Paris ou Nova York ou Brasil. Era conhecer primeiro a China. Então, isso era uma estratégia. Então, isso dá para ser uma política pública do nosso Ministério do Turismo, do governo brasileiro. Né? Conheça o Brasil. E aí, então, assim, falei um pouco da estratégia que nós vamos fazer em Fortaleza, da estratégia que eu acredito que seja importante para o Estado e da estratégia que eu acredito seja importante para o Brasil. Né? Perfeito. Perfeito. E a resposta do Mário Fracalossi, Mário, se os governos não derem suporte às companhias aéreas, elas não decolam. Não adianta. Estão todas, a grande maioria, quebradas, com os leasings atrasados. Esse novo normal poderá exigir as pessoas... Será que as pessoas vão querer viajar nesse primeiro momento, uma do lado da outra, 15 centímetros uma da outra? Vão ter que isolar aquela poltrona do meio, a fila do meio, e ficar só a janela, o corredor? Será que vai ser isso? E quanto é o custo disso tudo? Então, isso tudo tem que ser repensado. Eu acho que o turismo, inicialmente, vai ser muito esse turismo interno, familiar, né? E esse turismo mais planejado, das viagens para mais distante, para internacionais, elas vão demorar. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, muito bom,
fez uma análise sobre o impacto do Covid no turismo, mostra lá muito claro, primeiro, do impacto negativo das companhias aéreas do mundo. Então, não adianta pensar, os governos precisarão dar suporte às companhias aéreas. E não existe turismo sem companhia aérea. Então, isso será necessário. Será necessário. Agora, a demora da recuperação do turismo interno, se a gente tiver uma estratégia, é em torno de 12 meses, e do turismo internacional, 18 meses. Se a gente pensar aqui nos pequenos, voltando aqui aos pequenos, os artesãos, o pessoal da beira-mar, os feirantes, os pequenos negócios, os pequenos restaurantes, o que é que vai acontecer, Alexandre? Será que esse pessoal vai conseguir ter apoio antes de fechar as portas, hein? Cláudia, Antes de falir, de quebrar mesmo? Ontem eu estava conversando sobre isso, eu fui entrevistado ontem e me perguntando sobre esses 5 bilhões que da medida provisória do Ministério do Turismo de suporte ao turismo. Isso é muito bonito no discurso, mas esse dinheiro não está chegando na ponta. Ontem eu vi uma reportagem da CNN comentando que 80% dos donos de bares e restaurantes tentaram pegar esse dinheiro, esse financiamento, não estão conseguindo. Ou porque tem um problema de protesto, ou porque tem um imposto atrasado, ou porque o dinheiro é via Caixa Econômica, e a Caixa Econômica exige que ele abra a conta na Caixa Econômica. Então, assim, o dinheiro existe, o dinheiro foi disponibilizado via BNDES, mas o sistema bancário, como sempre, atrapalha, acaba atrapalhando o desenvolvimento, principalmente do micro e do pequeno. Os grandes empresários dão um jeito deles de sobreviverem, de se financiarem com juro barato. Agora, o pequeno e o micro, Cláudia, infelizmente, eu estou muito preocupado com essa gente. Por isso que eu acho que a gente vai ter que fazer uma corrente do bem, os fortalecenses, os cearenses, para que a gente consiga salvar essa economia. Vai dar um presente, vamos comprar um artesanato, em vez de comprar, né? Assim, a gente vai precisar fazer esse tipo de coisa. Vai fazer uma festa, consegue um aniversário, tenta fazer contratar um restaurante, um delivery. Esse tipo de ação de solidariedade que nós estamos fazendo hoje, tentando com as pessoas que você atende, o cabeleireiro, a manicure, o jardineiro, todas as pessoas que faziam serviço de autônomo, o garçom que atendiam, de alguma forma a gente está tentando, o profissional de educação física, o personal trainer, todo mundo, esse pessoal está sem trabalhar, precisando de ajuda. Então tem muita gente sendo solidária. E nesse momento, e é importante porque nesse momento é a questão da fome. Daqui a pouco, daqui a 30 dias, a gente vai ter que ter uma estratégia de sobrevivência econômica, né? E aí passa por lideranças, né, do poder público de puxar essa corrente do bem e tentar trabalhar. Eu estou muito preocupado com isso aí. Eu entendo, é preocupante, porque realmente o governo federal ele demonstra incapacidade de qualquer relacionamento mesmo com a ponta e com essa população do país que é invisível, né? E que não há uma busca ativa. Digamos assim, é um Estado ultraliberal que chega no poder, não sabia que uma Covid ia chegar, a Covid chegou e ele não tem qualquer capacidade de intervir socialmente para proteger toda essa população que está, nesse momento, desamparada. E aí outra questão também, Alexandre, por exemplo, como é que estão os planos em relação à beira-mar? As coisas em termos de calendário, como é que você vê? Ao mesmo tempo, deixa que eu lhe provocar um pouquinho, que eu estou muito boazinha, mas tem que lhe provocar também, claro. Que é assim, numa cidade com a desigualdade, né? O Fortaleza tem isso que você falou, tem um soft power impressionante. Agora é uma cidade que também, às vezes, maltrata a sua natureza, tem problemas de insustentabilidade, a questão do cuidado das lagoas, a questão das dunas, Sabiaguaba, tem gente aqui perguntando, a Giovana Brandão, como é que isso se trata. Ao mesmo tempo, a desigualdade é abissal, Alexandre. A gente é recorde, não é, de concentração de renda. Esse é, digamos assim, o nosso grande calcanhar de Aquiles. Uma cidade, não é, onde os ricos são riquíssimos e os pobres são miseráveis. Nossos números de concentração de renda, eles são ali junto com a Cidade do Cabo, com a África do Sul, a gente está ali com Cape Town, são cidades que são absolutamente injustas. E aí, lógico que essa injustiça social atrai o hub da droga, atrai a violência, o genocídio da juventude que está na periferia.
é difícil apaziguar uma cidade, não é, Alexandre? Para ela ser a cidade, essa cidade que quando a gente fecha o olho tem um quê, tem uma alegria, tem humor, tem graça, porque Fortalezense tem tudo isso mesmo. E ao mesmo tempo uma cidade onde tem gente morrendo todo final de semana, uma moçada que é o futuro, que vai embora porque vai sendo assassinada de uma forma inclemente pelos grupos, as facções e as gangues, que aqui a gente tem de tudo, né? A gente ainda tem mais do que Rio e São Paulo, tem também o da casa. Então Como é que vão fazer? E como é que a gente vai fazer com essa cidade, Alexandre? Pois é, Cláudia. Primeiro, assim, em relação a Beira-Mar, é o nosso cartão postal, né? É o ponto turístico e aí, engraçado, Beira-Mar é o principal cartão postal, porque nós fortalezenses amamos estar na Beira-Mar. E ela é É verdade. extremamente democrática. E vem o pessoal do Bom Jardim, do Conjunto Ceará, o pessoal do Castelo Encantado vem também, as pessoas trabalham na Beira-Mar, os ricos fazem Cooper na Beira-Mar e fazem esporte. Então, quer dizer, todo mundo vive a Beira-Mar, né? Então, por isso que o turista gosta tanto dela. Ela vai ficar muito linda, é uma obra, a obra estava absolutamente dentro do prazo, a previsão era entregar agora até final de agosto, setembro, o prefeito estava com esse intuito, atrasou com certeza, mas assim que voltar, o prefeito vai dar aí com a Secretaria de Infraestrutura, dar uma pilha grande para terminar, com certeza, até o final do ano, né? Já está bem avançada. Com a desigualdade social, Cláudio, eu estava hoje vendo aí umas pesquisas, analisando, e engraçado, assim, nós somos talvez uma das sociedades do Brasil mais desiguais, né, Fortaleza, como você falou, né? Nós temos 3% de muito ricos, extremamente ricos, e temos 38, 37, para ser mais 37,7% de miseráveis, pessoas que vivem com até R$ 800. Olha que loucura. Quase 40% da população fortalezense é da classe D e E. E hoje, essa população que hoje passa dificuldade, hoje eu estava comentando da dificuldade, inclusive, de comunicação, porque tudo hoje pela internet, esse pessoal hoje está sem banco de dados, não está conseguindo. Então, quer dizer, o máximo que ele consegue é uma televisão, muitas vezes não acaba, a televisão aberta, e tudo hoje, as informações pela internet, até para você se comunicar com essas pessoas tá difícil, e elas ficam susceptíveis, aí sim, às fragilidades da droga, do tráfico, dos maus políticos, da compra de votos, porque 40% da nossa população são de pessoas muito pobres. Então, é uma desigualdade social muito grande. Isso é um grande desafio, né? É um grande desafio. Aí passa por esse momento agora, de 2020. Né? As eleições estão aí, né? Escolher quem vai, bom prefeito, que vai gerenciar a cidade, que vai dar continuidade a esse trabalho que o fantástico Roberto Cláudio está fazendo. Escolher bons vereadores é fundamental. O Brasil tá, eu acho, Cláudia, até com todo o desastre que esse Bolsonaro está fazendo como liderança, mas o Brasil passou a exercer uma política de uma forma diferente. Foi desastrosa a reeleição dele, mas eu sinto o brasileiro se envolvendo mais. Está se envolvendo tanto que essa história das fake news, ela tomou uma proporção também maluca, exatamente pela paixão desse antagonismo, desses extremismos, e as pessoas, quando não gostam, repassam as fake news sem checar. Então, isso tem um lado muito negativo, mas tem um lado muito positivo, que muita gente boa que não fazia política, porque fazer política era para nós que gostávamos, né, que sempre gostamos, mas era o intelectual, ou o rico, ou classe média, eles diziam assim, tá a classe média, não, negócio de política é para os políticos. E agora todo mundo está meio que querendo fazer política, querendo de alguma forma discutir. Eu acho que o Brasil vai melhorar, Cláudia. 2020 é uma eleição importante, mas a grande eleição é 2022. 22. Quando a gente vai conseguir tirar isso que está aí e tentar colocar uma coisa mais de centro, ou de centro-esquerda, ou de centro-direita, mas é uma coisa que seja... Eu acho que o centro democrático, se não se unir para 2022, os extremos vão de novo disputar. Isso Entendo. Você vê esse consórcio do Nordeste no outro dia, Alexandre? Nós fizemos aqui também nas nossas lives, na quinta-feira, um encontro com o Glauber Piva, que é o chefe de gabinete do presidente do consórcio Nordeste, que está lá em Salvador. Glauber é muito amigo meu, um querido amigo, ele foi presidente da
da Ancine, da Agência Nacional de Cinema. Toda vez que eu falo de um equipamento da cultura, eu falo como de alguma coisa que morreu, né? Porque o Bolsonaro acabou, né? Não, Acabou com todos os equipamentos da cultura do Brasil. mas, Eu tô rindo de nervoso, viu, Alexandre? Eu tô rindo de nervoso. Mas eu tô dizendo isso porque o Glauber, ele é de Sorocaba, e agora diz ele que virou sorocabaiano. E foi para Salvador com a família, e ele esteve conosco falando sobre alguns aspectos aí da saúde, nessa perspectiva do Nordeste, com o Comitê Científico, com o Miguel Nicoleles. Você acha que o turismo, você está falando aí de Natal, né? Que eu achei uma ideia muito bacana. isso. Você vê com esperança esse consórcio de se pensar o Nordeste mesmo para o turismo integrado aí? Eu acredito, Cláudio, principalmente se a gente conseguir, porque o problema de nós políticos, muitas vezes gestores públicos, é a vaidade, né? Muitas vezes a gente sofre com colegas nossos torcendo para que dê errado, para que você não se sobressaia, torcendo contra a cidade. Eu tenho visto muito isso. Não só aqui em Fortaleza, de um modo geral, a gente vê muito esse tipo de coisa acontecendo. Então, se a gente conseguir ter um pouco de... a minha conversa com o Natal está sendo a melhor possível. Na minha equipe tem conversado, a minha coordenadora de promoção e marketing tem conversado com a coordenadora de promoção e marketing lá de Natal, eles têm montado roteiros, a gente está fazendo uma coisa muito integrada e muito legal, e estava pronta para lançar quando veio a pandemia. Mas, assim, desprovido de vaidade, uma coisa legal. Eu acredito que a gente consiga, sim, mas tem que ter um altruísmo grande, tem que ter uma resiliência maior ainda, porque é o que vai ser preciso, né, Cláudia? Assim, ou se unem, ou assim, ou nós do Nordeste, né, primeiro nós fortalezenses, temos que estar unidos, né? Depois nós cearenses, também é difícil, também não é tão fácil também não, tem os interesses, as vaidades e tal, e aí depois você unir o Nordeste. Nesse primeiro momento, assim, minha meta é unir o fortalezense, unir a turma da Secretaria de Turismo de Fortaleza, o trade turístico é campeão, como esse trade tem lideranças importantes, o pessoal, sabe assim, muito preparado, né? Pessoa que você falou aí, Ânia Ribeiro, Pedro Carlos da Fonseca, Enide, Cicijane, Rez Medeiros, Ivana, Colombo Cialdini, nossa, o Alberto dos guias de turismo, quer dizer, é tanta gente boa, é tanta gente com vontade de ajudar. Então, o meu papel vai ser isso, é tentar liderar esse processo, juntar essa turma para perto, vamos juntos dar as mãos aqui, vamos ajudar os guias, vamos ajudar os artesanatos, vamos ajudar os restaurantes, os bares, o Rodolfo da Brasel, o Pirata, é fantástico. Então, assim, é uma turma fantástica, né? Então, eu acho que a gente consegue dar a volta por cima se a gente tiver união e conseguir deixar as vaidades de lado. E depois tentar fazer junto ao Ceará, e eu acho que tem sim, que dá para unir o Nordeste sim, nesse novo momento do turismo brasileiro. Acredito sim. Pois é, a gente tem muito mais, digamos assim, afinidades do que diferenças, né? Somos uma região marcada aí pelas belas praias, né? pelo artesanato, pelas festas, né? Tudo que acontece aqui também acontece em Pernambuco, também acontece, né? Na Bahia, no Paraíba. Eu acho que tem alguma coisa aí que era o sonho da nossa querida, que foi a nossa primeira dama do desenvolvimento regional, a nossa Tânia Bacelar, né? Que ela sempre diz assim, né? Olha, o Nordeste tem um perfil, aquilo ali pode crescer junto, em vez de estarem competindo entre capitais e estados, bacana seria termos ali um planejamento regional, como um dia também o Celso Furtado pensou, né? Porque, é isso. Né? Porque o Brasil é tão grande, o Brasil é toda a Europa, né? Cada estado é um país, e a gente precisa pensar de uma forma realmente mais ampla e menos mesquinha. É isso que você está falando, né? Agora, realmente, viu, Alexandre? Segunda-feira, quando abriu, eu estava até comentando isso também, quando abriu o confinamento, acabou o confinamento em Paris, e ali com muito cuidado, porque francês é cuidadoso, eu vi uma foto que eu fiquei chocada, mas eu acho que é a cara do que a gente também precisa ouvir. Fila para entrar na Zara, né? Todo mundo ali se agarrando para comprar alguma porcaria da Zara. Eu estou usando uma palavra porcaria, não é para destituir a Zara, mas é para dizer que num momento como esse, as pessoas, a primeira saída delas já é para comprar uma porcaria de uma roupa, sabe? E aí falta... Vai para onde, cara? A primeira saída tua? Vai ser para onde? Fala aí. Pô, boa pergunta. Eu tô louca para ver o mar passando em cima da minha cabeça. Eu acho que ia dar um mergulho.
É dar um mergulho e sentir a onda, né, passando por cima de mim. Mas o que eu digo é que essa ânsia consumista, esse consumismo que não cuida do produto, que não vê de onde ele vem, que não está preocupado com a história daquele produto, né? Se a gente realmente, se o turismo conseguir, né, contribuir, Alexandre, numa política pública para a gente ter sentimento de pertença, para a gente valorizar e ser solidários uns com os outros, a gente entender que Fortaleza, ou ela fica bonita toda, ou 3 bairros bonitos não adianta, né? A gente viu aí o desenho da Covid, né? Começando aqui no nosso bairro, né? E indo embora, e vai matar lá adiante, não mata aqui, mata é lá, não é? Então, e tem uma cena cultural, viu, acontecendo, você não acredita o que tem de rock, de gente fazendo poesia, de gente inventando biblioteca num lugar que você não acredita. É uma moçada que qualquer turista que viesse teria muita curiosidade de entender e conhecer, né? A dona fulana que faz o bolo e a tapioca. Eu acho que a gente precisa ensinar, não é? Ter essa ousadia de achar que pode ensinar o mundo, depois desse episódio, de que é preciso mudar mesmo é a base estruturante da nossa forma de pensar, não é? É da gente entender que não adianta vir com um produto pronto, aquela coisa totalmente, né, dentro da gaveta, que tanto faz para um quanto faz para outro. Não, vamos customizar, vamos criar o nosso jeito de ser mesmo. Acho que você está dizendo aí uma coisa que é muito importante e não será fácil. Você tem toda a razão. A gente também não deve, eu estava vendo hoje à tarde uma live do Mia Couto, que eu adoro, que o Mia Couto é um grande escritor moçambicano, mas ele é biólogo, então ele estuda vírus e bactérias. E ele diz, não adianta ter raiva do vírus. E eu vou dizer uma coisa como biólogo. São ondas, virão outras. Por isso que eu digo, não adianta a ilusão de que nós vamos acabar isso em junho. Verdade. O que vai acontecer é que vai ir e vai vir. Nós vamos ter ondas e vamos ter que aprender a lidar, talvez com uma outra forma. E aí, talvez aí a gente diminua um pouco as nossas obsessões, não é? Digamos assim, de um capitalismo selvagem, e a gente comece a ser um pouco mais modesto, mais modéstia e mais solidariedade, talvez nos ajudem. Né? A gente não tem que ser o melhor do mundo, né? A gente não precisa ser o melhor do Norte e Nordeste, nem o melhor da América Latina, a gente tem que ser a gente. É verdade. Né? Eu acho que essa construção é uma construção ética, né, Alexandre? Acho que turismo trata de. O insumo da atividade turística são as pessoas, né? São as pessoas. Para mim, você disse tudo. Agora, tem uma coisa, são as pessoas. Eu acredito sempre. Você tem 3 minutos para acabar, viu, essa live? 3 minutos, vai lá. Mande bala. Falar só do exemplo. Eu tive essa oportunidade, né, concluindo meu mestrado em administração pública na Universidade de Lisboa. Então, eu tive a oportunidade de passar 3 meses em Portugal, no período de 1 ano e meio, passando um mês. E eu conheci Portugal todo, o interior e tal. E Portugal é um exemplo do que fez em relação ao turismo para o mundo. Né, para o mundo. E eles valorizaram as coisas simples, né? Valorizaram muito a cultura, a sua gastronomia, os seus vinhos, né? Então, por que não o Ceará fazer essa mesma coisa? Quando eu falo assim, eu fico tentando ver o que tem de legal no mundo. Vamos fazer turismo interno, Ministério da Turismo, porque a China já fez isso e deu certo. Né? Então, por que o Brasil não investir no turismo interno no momento que o dólar está R$6? Né? E por que outra coisa, os números demonstram que nosso turismo é doméstico. O PIB do turismo brasileiro, que é o PIB que vem, que é fruto de uma presença de turismo internacional no Brasil, é pequeníssima, né? E aí, Cláudio, eu acredito muito no roteiro da cachaça aqui na cidade de Fortaleza, o roteiro da panelada, na feijoada da Zena, no carneiro do Ordones, esse tipo de coisa que eu acredito. Raimundo dos queijos e tudo que nós temos, né? Queijo no mercado dos peixes, no mercado central, essas coisas maravilhosas, a Lagoa de Messejana, aquele pôr do sol que tem lá, Barra do Ceará, lá no Alberto. Quer dizer, isso tem. A nossa cidade é muito linda, o nosso estado é muito bacana, e o grande diferencial. Temos 1 minuto. Nosso, o grande vai, 1 minuto. Concluído é a nossa gente, Cláudio Leitão. É o Fortaleza. É isso. É isso aí. Muito obrigada, Alexandre. Foi uma super linda live. Adorei falar com você. Estamos juntos, sempre. E vamos torcer para que Fortaleza seja a cidade criativa, a cidade da cultura, a cidade das pessoas e a cidade da igualdade, da justiça social, de oportunidades, que todos sobrevivam, não é? A cidade só vai ser a cidade que a gente quer se ela for para todos. É um prazer enorme falar contigo. Viva o Observatório do Turismo!
Viva a pesquisa e viva a ciência! Em tempos de obscuridade, de obscurantismo, de gente que não acredita, que acredita na Terra plana, a gente acredita que pesquisa é